Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Pensar Incomoda, o lugar onde mergulhamos fundo nas ideias que nos desafiam, nos transformam e nos fazem crescer de verdade. Aqui, pensar não é só um passatempo, é um confronto com o desconforto que nos leva a uma vida mais plena e autêntica. Imagine por um instante. São 7 horas da manhã, em 23 de janeiro de 2026. E o sol nascente banha as ruas congestionadas de São Paulo com uma luz alaranjada, filtrada pela poluição que ainda persiste, apesar das promessas de sustentabilidade. O ar carrega o cheiro de pão fresco misturado ao escapamento de ônibus elétricos híbridos, e o som distante de sirenes ecoa como um lembrete constante do caos urbano. Você é Maria, uma trabalhadora comum de 35 anos, morando em um apartamento apertado na periferia, com 2 filhos e um marido que também batalha no dia a dia. O alarme do celular vibra insistente. E ao abrir os olhos, o peso da realidade cai como uma âncora. O salário mínimo agora é R$ 1.800, mas a inflação galopante come tudo. O boleto da luz subiu 20% por causa das tarifas globais de energia, o FGTS digital demora para cair via Pix, e as notícias falam de recessão iminente com inteligência artificial tomando empregos. Como eu vou pagar as contas esse mês? E se perco o emprego? Pensa Maria, sentindo o peito apertar como se uma névoa densa envolvesse sua mente. Esse é o peso da instabilidade econômica, um abismo invisível que transforma dias comuns em batalhas épicas contra o medo e a incerteza, especialmente em um Brasil de 2026, marcado por debates sobre redução de jornada, greves em setores-chave e crises climáticas que afetam a agricultura e os preços. Mas e se eu te dissesse que há uma sabedoria antiga, forjada no fogo das arenas romanas e nas ruas da Grécia, capaz de iluminar esse abismo e transformar o caos em clareza? Meu nome é Davi, e hoje, no Pensar Incomoda, vamos embarcar juntos nessa jornada pelas 10 regras estoicas para uma vida melhor em 2026. Não são hacks vazios ou promessas milagrosas. São ferramentas práticas de Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca aplicadas ao nosso mundo real, com histórias de pessoas comuns como Maria, que encontraram força no silêncio interno. Vamos caminhar lado a lado por esse caminho, sentindo cada tremor de dúvida, cada insight revelador, como se estivéssemos escalando uma montanha enevoada em busca de um pico de resiliência e liberdade. Porque o estoicismo não promete riqueza fácil. Ele nos ensina a prosperar apesar das tempestades, dançando com o incontrolável. Vamos começar pela base de tudo. A primeira regra, a dicotomia do controle, ensinada por Epicteto, que nasceu escravo e ainda assim foi mais livre que muitos ricos. Ele disse: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em 2026, com a economia volátil, quantas vezes nos perdemos obcecados com o incontrolável? A inflação global, as políticas do governo, o humor do mercado. Maria, nossa trabalhadora comum, acordava todos os dias preocupada com o preço do arroz subindo por causa de secas climáticas. Mas ao aplicar essa regra, ela dividiu o mundo em 2 esferas. O que depende dela, seu orçamento mensal, cortes em gastos desnecessários, busca por side hustles como freelas online, e o que não depende, como as tarifas de energia impostas. Pense em João, um pai de família de 40 anos em Osasco, que perdeu o emprego em uma fábrica automatizada por inteligência artificial. Em vez de se vitimizar, ele focou no controlável, atualizando o currículo, aprendendo skills digitais gratuitas no YouTube e mantendo uma atitude positiva em entrevistas. Meses depois, ele conseguiu um emprego híbrido melhor. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou sua opinião sobre o mundo. Pratique isso. Toda manhã, liste 3 coisas controláveis e ignore o resto.
É uma libertação emocional, como soltar uma corda que te prendia ao abismo. Agora, imagine aprofundar essa liberdade com a segunda regra, a premeditação dos males de Marco Aurélio, que escreveu em suas meditações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Visualize o pior para desarmá-lo. Em um 2026, com crises financeiras, isso significa imaginar cenários ruins, como demissão ou aumento de dívidas, mas preparar respostas. Ana, uma vendedora comum de 28 anos no Rio, vivia ansiosa com as vendas caindo por recessão. Ela começou a premeditar. E se perco clientes? Eu respiro, atualizo meu plano B como um curso online de e-commerce. Quando a crise veio, ela não entrou em pânico, pivotou para vendas virtuais e aumentou sua renda. Faça isso à noite. Feche os olhos por 5 minutos e visualize desafios econômicos, sentindo o desconforto, mas planejando ações. Transforma medo em estratégia, como um guerreiro afiando a espada antes da batalha. E se esse desconforto não fosse um inimigo, mas um aliado? Isso nos leva à terceira regra, a aceitação do desconforto inspirada em Sêneca, que alertou: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Abrace o incômodo como professor. Para Pedro, um motorista de app de 45 anos em Brasília, isso significou aceitar turnos longos em meio a combustível caro, usando o tempo para podcasts estoicos. Ele transformou fadiga em crescimento, poupando para um fundo de emergência. Pratique exposição gradual. Comece cortando um luxo semanal, sentindo a falta, mas construindo resiliência, como um rio que cava seu leito gota a gota. Agora, pense em cultivar algo mais profundo com a quarta regra, o foco em virtudes internas. Epicteto ensinou: se você deseja ser livre, pare de desejar o que não depende de você. Priorize coragem e justiça sobre bens materiais. Carla, uma professora comum de 32 anos em Porto Alegre, enfrentou cortes salariais por greves. Focou em ensinar com paixão, ganhando respeito e uma promoção interna. Em 2026, com debates sobre jornada reduzida, isso significa agir com integridade no trabalho, mesmo sem aplausos imediatos, construindo uma carreira que brilha por dentro. Experimente em uma reunião, contribua com honestidade, focando no valor que você traz, e sinta a liberdade crescer como uma chama em uma noite escura. Para ancorar essa virtude no dia a dia, vem a quinta regra, a respiração consciente. Marco Aurélio enfatizava o controle mental. Use 4-4-4, inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4. Luiz, um contador de 38 anos em Belo Horizonte, usava isso no trânsito para evitar estresse, melhorando decisões financeiras diárias. Em um mundo onde o estresse econômico aperta como uma garra, essa prática é como uma âncora no mar agitado, trazendo calma para planejar orçamentos ou negociações. Integre-a. Antes de abrir um boleto, respire e foque no controlável, transformando pânico em paz. E se registrássemos essa paz para construir sobre ela? A sexta regra é o diário estoico. Reflita à noite, o que controlou, o que aprendeu. Sofia, uma mãe solteira de 29 anos em Recife, anotava vitórias pequenas, transformando dívida em plano de quitação. Em 2026, com FGTS digital e inflação, isso tece uma tapeçaria de progresso, como um artista pintando camadas de cor em uma tela cinzenta. Dedique 5 minutos, anote ações internas, lições de falhas, e veja o crescimento silencioso florescer. Para expandir esse crescimento, a sétima regra, exposição gradual ao desafio. Sêneca falava sobre gradualidade. Comece pequeno, negocie uma conta, depois invista.
Roberto, um autônomo de 50 anos em Curitiba, superou o medo de finanças assim, criando um negócio paralelo. Em tempos de inteligência artificial mudando empregos, isso constrói músculos mentais, como um atleta treinando para a maratona da vida. Aplique. Defina uma meta financeira pequena hoje, aumente amanhã e sinta o medo encolher. Agora, adicione empatia a essa força com a 8ª regra: empatia e perspectiva. Sêneca disse: somos todos escravos de algo. Veja outros como humanos. Em família, isso ajudou Elisa, de 42 anos em Fortaleza, a discutir orçamentos sem brigas, unindo todos. Em 2026, com crises climáticas afetando preços, isso cria pontes, transformando discussões em diálogos, como um farol guiando navios em neblina. Pratique. Na próxima conversa sobre dinheiro, ouça primeiro, entenda as sombras alheias e veja a conexão se fortalecer. Para solidificar tudo, a 9ª regra: resiliência pela repetição. Marco Aurélio, sobre consistência. Pratique diariamente. Tiago, um jovem de 25 anos em Manaus, repetiu hábitos estoicos para sair de dívidas estudantis. Em um ano de greves e recessão, isso transforma montanhas em colinas, como um escultor talhando a pedra dia após dia. Comprometa-se, repita uma regra por semana e veja a transformação acumular como juros compostos. Por fim, a 10ª regra: aceitação da brevidade da vida. Sêneca sobre tempo. Valorize cada dia. Para todos esses comuns, isso motivou ações urgentes, como poupar e investir em si. Em 2026, com mudanças globais aceleradas, isso nos impulsiona a viver com propósito, como se cada momento fosse uma cena final de um filme épico. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o caminho continua além das telas, serpenteando pelas ruas e lares do mundo real. Essas 10 regras transformam 2026 de caos em oportunidade, de prisioneiros da economia para arquitetos da própria liberdade. Obrigado por me acompanhar até aqui, por permitir que essas palavras toquem sua alma, despertando ecos de coragem em seu peito. Se esse relato te inspirou, te desafiou, te emocionou como uma cena final de um filme épico, deixe seu like, comente qual regra você adotará amanhã, talvez a respiração no trabalho ou o diário à noite, e compartilhe com alguém que precisa dessa luz estoica. Inscreva-se no Pensar Incômoda para mais reflexões que incomodam no bom sentido, que nos tiram da inércia e nos impulsionam para o crescimento autêntico. Como Marco Aurélio nos legou, em palavras que brilham como estrelas no céu noturno, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Pense incomodando e viva estoicamente, com o coração aberto para o mundo. Até a próxima.